Será que no decorrer dos conflitos você tem conseguido esclarecer as situações e gerar um movimento de diálogo mais adequado para as alternativas de solução, de acordos? Pare para pensar e agora escute e entenda mais sobre como se posicionar. Vamos falar do seu posicionamento. Como que você se posiciona diante do conflito? Lembra que conflito é diferente de confronto. Não é sobre entrar numa rota de colisão, mas é conseguir se posicionar lidando com essas divergências, diferenças, desentendimentos, opiniões opostas. Então você precisa aprender a olhar, primeiramente, como que eu me posiciono. E eu vou te ensinar aqui alguns quadrantes que vão gerar um melhor direcionamento para o seu posicionamento. Para pensar assim, líder. Por que você entra num conflito? Porque tem uma opinião de outro ou de outros, tem uma opinião que é a sua. Leia aqui outro e você, opinião diferente, interesses, vontade, valores, né? Diferente da sua opinião, do seu interesse, daquilo que é importante para você. Tem situações em que a sua melhor atuação é aqui, ó. Eu nem vou considerar os meus itens, nem o que é importante para mim e nem o que é importante para o outro. Eu vou me posicionar evitando este conflito. Quando é líder que você pode se posicionar evitando o conflito? Pode ser, por exemplo, sobre itens que são muito fora do propósito. Aquele grupo, você e esse outro, esses outros, é do trabalho. Então, política, religião, não é, futebol, gente, isso é completamente fora do propósito, você já se posiciona evitando. Ó, gente, sobre isso nem vamos falar. Sabe quando mais você pode entrar nesse quadrante? Quando você não tem, ó, todos os fatos, todos os dados. Você já se posicionou? Sobre esse ponto que você fala, eu não tenho hoje como debater, como a gente tentar resolver essa situação. Então, por quê? Porque o meu ponto de vista está limitado. Nesse momento, você evita. Sabe também quando você está com, vou colocar ânimos, né? Quando você está muito alterado ou outro alterado, nessa hora precisa evitar. E dizer, ó, nós podemos falar disso em outro momento. Há situações, líder, que não. A situação em que você não vai abrir mão da sua ideia para o outro. Você vai se posicionar aqui, neste quadrante. Esse é um quadrante que é o quadrante de competir. Ó, eu até entendo qual que é a sua opinião. Eu até entendo o que você diz, mas sobre isso, por exemplo, quando a sua ideia e a ideia do outro não estão alinhadas às normas. Veja, a sua está na norma, a dele não. Então, nada que abra mão de norma, lei, processos. Por mais interessante que seja a ideia, se ela está descumprindo uma lei, não faz sentido nós caminharmos para um processo de acordo ou colaboração. Da mesma forma, quesitos éticos. Se é para ferir integridade moral, não abra mão da sua ideia. Depois eu vou te ajudar como você posiciona a fala. Por enquanto, é como você posiciona a postura. Às vezes, você pode ir para esse quadrante. Você abre mão da sua e não abre para a ideia do outro. Esse aqui é o quadrante de conceder. Conceder significa eu até tenho uma ideia diferente da sua. Eu até penso diferente de você, mas
para proporcionar, por exemplo, um aprendizado. Vamos seguir na sua ideia. Importante aqui eu sinalizar para você que esse cenário de aprendizado, você não pode abrir mão da segurança, produtividade e custo, certo? Então, significa que riscos calculados dentro desse aprendizado. Ó, eu sei que isso aqui pode dar errado, isso aqui eu já vi em alguns momentos, tem essas possibilidades, mas muitas vezes quando você concede, você já pode aprender novas maneiras. E como liderança, claro, com esses riscos calculados. Aqui também vale muito para reconhecer. Ó, meu liderado, eu tenho uma ideia que é diferente da sua, mas muito interessante poder escutar a sua perspectiva. Vamos embalar nela e vamos ver como isso vai dar. Então, é uma questão de você também valorizar a ideia, a opinião, a sugestão de outra pessoa, mesmo que diferente da sua. Existe um quadrante aqui mais ou menos no meio. Você cede um pouco, o outro cede um pouco, que é esse quadrante aqui, ó, que é um quadrante de conciliação. Conciliar aqui vai ser você gerar um acordo. Eu cedo um pouco, você cede um pouco e nós chegamos nessa sugestão. Muitas vezes a gente quer que os conflitos entrem num processo de complemento, né? De colaboração, mas nem sempre esse quadrante vai ser possível. A minha ideia é somar com a sua, nós concordarmos juntos ou entrarmos num consenso. Colaboração nem sempre vai ser possível, mas acordo sempre sim. Então, quando você está tentando trabalhar para colaboração e não está funcionando, comece a entrar no conciliar. Vamos pensar juntos aqui agora no posicionamento de fala. A sua técnica vai ser uma técnica de ARP. O que vai ser a sua técnica de ARP aqui na sua conversa? Quando você estiver diante do seu posicionamento, escutando o posicionamento do outro, realmente escute. Escuta ativa vai fazer muita diferença para que você consiga apoiar. Entendo o que você diz. Interessante essa perspectiva. Ó, não tinha pensado sobre isso. Que ótimo. Então, apoiar significa: estou aqui entendendo e compreendendo, fazendo esforço para entender e valorizando o seu ponto de vista. E aí você entra numa calibragem, num espelhamento. Repete para ele. Repetir significa: entendo que isso. Compreendi. Você está dizendo isso, porque aí é nessa hora que ele não só se sente apoiado, mas ele sente e percebe que você o escutou. Porque muitas vezes, diante do conflito, o problema não é a diferença, é você nem conseguir compreender, porque você já está parando para pensar o que o outro quer dizer antes mesmo de escutar. Quando você reforça repetindo, você consegue mostrar para ele que você não está só no aham, né? Apoiando só de palavra. Você efetivamente está procurando compreender o que ele diz. E aí você pode fazer a pergunta. Perguntar aqui significa caminhar para as ações de acordo com aquilo que é o seu posicionamento de resolução. Tenho certeza que vai dar muito certo, porque na hora que você pergunta para ele, e então, pode ser feito assim? E se pensarmos nessas possibilidades? Aí você pergunta sobre as alternativas com foco em ação para vocês começarem a trabalhar o caminho do acordo. Análise, compreensão, escuta ativa, vontade de resolver de maneira que todas as partes compreendam o movimento de ação é uma decisão da liderança, porque no fim das contas você não quer disputa, você não quer as pessoas no dia a dia
rivalizando. Você quer o quê? Que os conflitos sejam excelentes oportunidades de avançar.